Olá, seja muito bem-vindo a essa edição online do Alcance Mais. Nós estamos iniciando essa transmissão aqui ao vivo para falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre o que fazer nesse tempo onde muitos estão olhando para a circunstância e se assustando, e outros estão confiando em Deus e crendo que o Senhor tem estratégias preparadas para que a gente possa superar toda e qualquer situação. Tenho a honra de ter comigo aqui um time muito bem preparado para falar desse assunto, né? Todos amigos preciosos, mas gente com muita capacidade técnica e espiritual para falar do que a gente vai debater aqui, né? Tem o Jefferson Caco, que está aqui conosco hoje, ele é cofundador da Heroes Park, é uma empresa de tecnologia e educação. Tem aqui comigo também o Wendel Favarin, muito obrigado aí pela tua participação. O Wendel é cofundador da Conquer, uma escola de negócios, e recentemente foi escolhido no Brasil todo como um dos 30 jovens mais empreendedores, né, que apareceram na revista Forbes. Então, realmente tem autoridade para falar sobre estratégia, sobre crescimento, sobre empreendedorismo. O pastor João Júnior está aqui conosco também, alguém que tem falado sobre finanças, mas também tem uma carreira empresarial, né, uma carreira vivida dentro de uma empresa, e vai poder contribuir bastante com esse debate que a gente vai fazer aqui, com essa conversa gostosa. E o Lucas Saad, também um amigo precioso, um irmão precioso aqui da casa, especialista na área de marketing, de marcas, de branding. Ele vai falar um pouco sobre esse tipo de gestão estratégica que as empresas precisam ter. E eu creio, em nome de Jesus, que você vai ser extremamente abençoado com essa edição. Eu creio que o que nós vamos debater aqui vai te trazer orientações e estratégias para você poder aplicar nos seus negócios. Amém? Você crê nisso? Deixa o teu coração então bem aberto. Eu quero orar com você para que a gente possa começar. Senhor, nós queremos colocar nas tuas mãos, Pai, tudo o que estamos fazendo. Queremos consagrar a Ti todos os planos, Pai, para que o Senhor possa nos direcionar, para que tudo aquilo que fizermos, Pai, possa ser bem sucedido. Pai, te damos graça, Pai. Cremos, Pai, que todos que estão aqui participando vão, Senhor, receber de Ti, Pai, instruções claras, Pai, de como trabalhar melhor, de como empreender melhor. Nós cremos nisso, Pai, em nome de Jesus, Pai amado. Amém. Nós recebemos durante a semana algumas perguntas, e eu quero trabalhar com essas perguntas aqui com vocês, até porque foram perguntas selecionadas, foram perguntas extremamente inteligentes, bem elaboradas, e que podem dar um norte bem legal para o nosso trabalho. E eu quero começar com essa aqui, ó. Como empreender em tempos de crise? E eu queria que você, André, começasse debatendo aqui com a gente isso. Maravilha. Primeiramente, boa noite. É uma honra estar aqui no meio de vocês. Obrigado pelo convite. E é uma pergunta bem difícil, André. Não é uma pergunta fácil, não. Acho que tem uma lista, né? Não tem uma fórmula mágica também. Eu gosto de uma frase do presidente da Gol, que ele falou recentemente que não existe especialista em coisa inédita, né? Então, empreender, ainda mais em tempos de crise, realmente é um grande desafio. Mas eu acho que eu pegaria uma palavra em específico. A gente vive um mundo VUCA, né, volátil, incerto, complexo, ágil, que muda, sempre mudou, né, ainda mais agora com esse momento que a gente está vivendo com a crise, a gente está tendo que se adaptar ainda mais rápido. Então, eu acho que nesse momento, para quem está empreendendo, eu diria que o foco tem que ser a experimentação. Trocar muito a palavra perfeição por progresso. Porque se a gente tenta criar o plano perfeito, ainda mais num momento como esse, é muito difícil, o mundo está mudando muito rápido. E muitas vezes a gente acaba deixando de fazer coisas porque a gente espera o perfeito. E eu acho que nesse momento a gente tem que experimentar, tem que tentar, tem que se lançar. Eu acho que esse é um grande gatilho para esse momento, né? A adaptabilidade. Para você se adaptar é tirar a perfeição pelo progresso. E até tem uma pesquisa bem interessante da Korn Ferry Institute, que é uma consultoria de gestão global, que diz que profissionais que aprendem rápido e se adaptam são promovidos 2 vezes mais rápidos, e empresas que contam com esse perfil de executivos são 25% mais lucrativas. Ou seja, nesse momento, a gente precisa se adaptar. E para se adaptar, tira a perfeição, substitui a perfeição por progresso, esteja aberto a experimentar, experimentar, experimentar. A gente tem que deixar o plano de lado agora e focar no terreno, né? Como diz o exército canadense. Se tem diferença entre mapa e terreno, foca no terreno. Acho que agora focar no terreno, é experimentar
Eu acho que esse é o grande ponto para quem está empreendendo, ainda mais num momento como esse, que não existe fórmula mágica, existe teste, experimentação. Muito legal isso que o Wendel falou, e eu concordo em todos os sentidos. Como empreender, né, no tempo de crise, e isso já linka uma segunda pergunta, que é tão importante quanto é como não empreender no tempo de crise. Como não empreender no tempo de crise, eu poderia dizer não fazer as coisas apenas na emoção nesse momento, porque é muito fácil, às vezes, você está preocupado com a sua renda, está preocupado com o seu trabalho, está preocupado com a sua família, que são coisas corretas de se estar preocupado. E essas situações levam, muitas vezes, empreendedores, enfim, pessoas de forma geral, a tomar decisões erradas. Decisões levadas pela emoção, que no longo prazo vão se mostrar que não foram tão corretas, porque foram tomadas num momento descasado da realidade. Então, como não empreender no momento de crise? Não tomar decisões de forma emotiva, não colocar todos os seus recursos, suas reservas, num único empreendimento, sendo que está todo mundo segurando dinheiro nesse momento. Será que vão comprar o seu produto? Será que vão investir no seu produto? Então, são algumas coisas importantes que a gente olha para trás. Todo mundo aqui já empreendeu de alguma forma, e a gente vai lembrar em alguma situação onde a gente poderia ter tomado uma decisão de forma diferente se não fosse a questão da circunstância. Porque crises vão e vêm, mas as consequências das nossas decisões, essas nós levamos para toda a vida. Muito bom, e de fato, né, quando a gente fala sobre a capacidade de empreender, né, ela já, primeiro está prevista na Bíblia, né, em Eclesiastes 11 fala justamente isso, né, que nós devemos aplicar os nossos recursos em diferentes negócios, porque a gente não sabe que crise vai vir sobre o mundo. Parece um versículo escrito ontem, né? Realmente, a palavra de Deus ela é viva. E nós temos que aprender a exercitar isso, né? Muito bem colocadas, da forma como vocês colocaram essa questão. E eu queria escutar também do Lucas, o que você pensa sobre essa ideia, né? O que empreender nessa hora, né? Eu vejo que as pessoas, em tempos de crise, elas ficam muito voltadas para a parte tática operacional do dia a dia. É muito mais fácil de se perder nessa parte operacional e deixar de olhar para a estratégia. Eu acredito que o empreender está muito ligado à parte estratégica. É você entender o teu cenário, é você entender as oportunidades e, em cima dessas oportunidades, remodelar os teus produtos, né? E eu acredito que muito nesse tempo que a gente está vivendo, principalmente a questão de serviços. Você precisa pensar serviço, você precisa pensar na experiência, quais são as necessidades, como que o seu público está se sentindo, quais são as dificuldades que ele está passando e tentar realmente acessar as raízes disso, né? Tem um case muito interessante da Hyundai, que é aquela empresa de carros, que numa crise passada eles entenderam, né, as pessoas não estavam comprando carros e eles entenderam que elas tinham dinheiro, elas só estavam inseguras como gastar esse dinheiro ou quando gastar, e eles fizeram um programa que aqueles que perdessem em um determinado tempo, não sei se era 6 meses ou 1 ano, seus empregos, poderiam devolver os carros. E quando perguntado para o CEO depois quantas pessoas tinham devolvido o carro, só 5 pessoas. Então, é você entender realmente quais são as raízes, né, que estão afetando o teu público nesse momento e trazer soluções, né, rápidas, da forma com que o Wendel falou. Acho que é interessante você ser muito rápido na aplicação, na prototipagem das tuas soluções, trazer o teu staff, trazer as pessoas que trabalham com você, pessoas de fora, para ter ideias. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode aprimorar o nosso serviço, criar um novo programa, como esse exemplo que a gente citou, criar um novo produto, né, e sair à frente, né, nesse tempo de crise, aproveitar isso como uma oportunidade de crescimento. E acho que nós precisamos fazer uma dobradinha, né? Tem que existir a questão técnica, mas tem que existir a questão espiritual. Nós temos nesse tempo atendido muita gente, né, Júnior? E a gente tem visto o quanto as pessoas estavam despreparadas de verdade para momentos de dificuldade. E eu queria, Júnior, que você contribuísse tua experiência, aquilo que você tem vivido, para que a gente entenda que o empreendedorismo ele não acontece efetivamente só para quem abre uma empresa, né? O empreendedorismo ele acontece para quem está trabalhando, para quem tem uma ideia, né? Para quem pensa realmente em ter um negócio próprio, mas ela começa muitas vezes até como um funcionário e empreendedor, né? Um intraempreendedorismo. Conta um pouquinho para a gente disso. Primeiro, uma alegria fazer parte dessa banca aqui.
né, com os feras. E realmente a gente tem visto nesse tempo e atendido muitas pessoas que acabaram perdendo seus empregos ou que ainda estão, né, na sua empresa. E quando a gente fala de empreender, muitas pessoas elas associam a você abrir algum negócio, né? Mas como você bem colocou, não necessariamente eu preciso abrir algo para empreender. Eu posso fazer aquilo que eu estou fazendo no meu trabalho de uma maneira diferente, e isso já é empreender, né? Eu acabei fazendo uma conta hoje que fiquei até meio preocupado, né? Eu tenho 30 anos de carteira assinada ou de trabalhar em empresas, né? E comecei muito cedo, comecei com 14 anos, e ao longo dessa caminhada, eu pude perceber o quanto eu empreendi dentro da empresa que eu estava inserido. Então, atendendo as pessoas que estão passando por essa situação hoje, ou de perder o emprego, ou de estar dentro da empresa, mas não sabendo muito o que fazer, acho que um ponto principal é se reinventar, né? A gente tem escutado bastante sobre essa questão de se reinventar, de mudar a maneira de você trabalhar, de mudar a forma de você fazer aquilo que você vinha fazendo, e se lançar, né? Pegando como o que o Anny falou ali, de você tentar, o bom é inimigo do ótimo, né? Então você se lançar nesse lugar, de você fazer, e as pessoas elas estão entrando num lugar de desespero. Então acho que o nosso papel dentro, e falando agora dentro da igreja, né, é você trazer para a pessoa que existe um lugar de calma, né, porque a crise vai passar, para pegar o ensino do que está acontecendo com essa crise e trazer para dentro da sua vida. Eu conversei essa semana com um rapaz que ele perdeu o emprego, e ali numa conversa de aproximadamente 1 hora, ele saiu ali com algumas ideias que ele pode sim empreender, né? Porque quando você está fechado dentro da tua empresa, né, você acaba não podendo pensar muito fora da caixa. Você tem que estar ali batendo no seu dia a dia e você acaba não pensando fora da caixa. Então ele está nessa situação de ter perdido o emprego, e ali a gente conversando, ele acabou ele mesmo, né, começou a ter algumas sacadas do que ele poderia empreender. Então acho que essa é a palavra de ordem. Júnior, eu acho legal você comentar isso, porque tem 2 pilares na cultura do Vale do Silício, né, que faz uma empresa inovar. Um deles é estar aberto ao erro, a experimentar. É claro, não o erro da mesmice, é o erro do novo, do teste, da experimentação. E o segundo pilar é o da colaboração, que é na multidão de conselheiros da sabedoria. Então a gente realmente tem que ouvir, tem que escutar amigos, familiares. Não quer dizer que todo mundo tem razão, mas é importante a gente ouvir diferentes pessoas de diferentes backgrounds, com diferentes experiências. Até tem um case que eu acho curioso da Disney, quando eles estão montando o filme e eles constroem, por exemplo, um filme, 70% do filme eles não conseguem chegar na conclusão do filme, eles chegam num processo que eles chamam de spinning, ou seja, eles estão pedalando e não conseguem sair do lugar, não conseguem concluir o filme. E o que eles fazem? Eles chamam pessoas das mais diversas áreas da produção do filme, que não tem nada a ver com roteirista, não tem experiência em produção de filme, só para ouvir a opinião deles, só para ver o que faz sentido para você nesse momento. É a visão de fora, é a visão do outsider, né, de alguém que não está ali viciado no processo, na empresa. Então é sempre importante a gente ser humilde, né, para ouvir e escutar as pessoas que estão ao nosso redor. Acho que isso é um grande ponto, principalmente nesse momento. Legal. É verdade, e até nesse sentido, hoje a gente vê a questão da CLT, eu até estava lembrando aqui, enquanto a gente batia um papo, uma vez eu fui fazer uma palestra numa faculdade, e um grupo de alunos de administração, né, minha primeira formação é administração, e um aluno levantou a mão e falou assim, olha, você não tem medo de ser empresário? E eu respondi para ele, falou, olha, eu tenho mais medo, na verdade, de pagar a previdência pública há 40 anos e viver depois daquela aposentadoria. Isso me dá pânico, né? E aí todo mundo deu risada, mas depois eu parei para analisar e aquele rapaz me procurou e ele falou, olha, foi muito profundo o que você falou. Chocante, mas profundo. E é uma verdade, né? A gente tem que analisar o nosso dia a dia, o nosso trabalho, como uma oportunidade que Deus tem nos dado, e nós temos que fazer a coisa com uma diligência maior, né? O livro de Provérbios fala muito sobre diligência, sobre a aplicação da excelência no trabalho, e eu tenho visto isso, e a gente compartilhava isso aqui antes também, né, Júnior, com relação a o que são as dicas fundamentais para um seletista ser um empreendedor, né? E eu tive um momento dentro da minha casa, onde minha filha, quando começou ela trabalha, né, numa empresa, e quando começou toda a situação, ela falou assim, pai, o que vai acontecer? Ela tem 22 anos, eu falei, filha, não importa o que vai acontecer, né? Pai, se me mandarem embora, eu falei, faça um bom trabalho.
Seja excelente naquilo que você faz. Aí eu falei uma palavra para ela, falei, seja essencial. A ponto de alguém falar assim, pô, não podemos mandar fulano embora. Então, essa é a sacada de qualquer momento de crise. Mas eu queria escutar, Júnior, de você essas dicas fundamentais, porque você tem vivido isso, né? Então conta pra gente um pouquinho. Quero fazer um adendo daquilo que você falou sobre a questão da aposentadoria. Em 2002, quando eu estava na faculdade, na época, o ministro era o Reinaldo Stefanes, e nessa época ele falou assim, vocês que estão nos ouvindo aqui, ele estava dando uma palestra para nós, se não houver uma mudança significativa na Previdência Social, vocês não vão receber aposentadoria. Então, assim, muita coisa não aconteceu, né? Nós estamos em 2020, então, ou seja, o risco de a gente não receber uma aposentadoria social é muito grande, né? Mas, entrando na tua pergunta, na tua colocação, eu realmente vivi aí quase 30 anos de CLT, e quando a gente fala de empreender algo, né? Talvez eu não sei se a palavra bem seja empreender algo, mas quando você entra nesse lugar, você acredita, em primeiro lugar, num sonho, né? Você tem um sonho, você tem um desejo. Eu acho que se você que está nos ouvindo hoje é SLT e tem esse desejo de buscar empreender algo, eu acho que um ponto fundamental é o sonhar isso, é você acreditar nisso. E quando eu transicionei a minha vida, a minha carreira, eu saí do CLT, né, final do ano passado, eu acabei sendo desligado da empresa, quase 10 anos de indústria farmacêutica, e eu tinha duas opções. Ou eu voltava para o mercado de trabalho, ou eu entrava para aquilo que realmente queimava dentro do meu coração, que é a questão ministerial. E eu optei, sim, por um sonho, por acreditar em algo maior, né, sabendo dos desafios, assim como você que quer empreender vai ter também, mas, acima de tudo, eu acreditei naquilo. Era aquilo que realmente eu tinha uma convicção dentro de mim, algo falava dentro de mim, que era esse o caminho que eu deveria seguir. Então, por mais que eu passe dificuldades no sentido de me adaptar a essa realidade, porque quando você está CLT, trabalhando numa empresa, é muito performance, é muito resultado, né? Não que dentro daquilo que eu estou vivendo hoje eu não precise ter isso também, mas não a maneira de ser medido é como acontece no mundo corporativo. Então, assim, se eu pudesse deixar algumas dicas, quais seriam? Primeiro, acredite naquilo que você tem dentro do teu coração, né, como uma empresa, enfim, aquilo que você busca. Lute bravamente com isso, se prepare para que isso possa acontecer, porque dificuldades elas vão vir, mas você estar preparado para quando a dificuldade chegar, você vai passar de uma maneira muito mais fácil em relação a isso. Então, assim, são inúmeras dicas, né? Mas acho que o que eu estou vivendo hoje é aquilo que me motiva, é saber que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Muito bom. Tem uma outra pergunta que chamou bastante atenção e eu quero trazer para o debate, porque eu mesmo fiquei pensando como responderia essa pergunta, né? E glória a Deus porque a gente tem convidados, né? Então a gente faz a pergunta e fica quietinho esperando para ver as respostas, né? Mas olha que interessante essa pergunta, né? Como distinguir, olha só que interessante, como distinguir persistência de teimosismo na hora do empreendimento, na hora de empreender, né? E eu confesso para vocês, né, Lucas, eu gostaria que você começasse respondendo, uma missão difícil. Realmente é muito difícil. Eu acredito que nós, como cristãos, nós podemos contar com o Espírito Santo, né? Eu acho que é um item muito importante, porque ele que nos guia. Eu estava lendo na palavra, né, que a sabedoria se assentou ao lado de Deus, né? Então eu acho que esse é o ponto fundamental. Eu acho que no que diz respeito a gente, quando você tem um planejamento, quando você faz o dever de casa, estuda o mercado, estuda os seus concorrentes, conhece muito bem o seu público, você consegue enxergar possíveis erros e evitar de ser teimoso. Mas quando a gente fala em inovação, quando você fala em criar algo novo, esse algo novo ele não necessariamente está no background, no repertório das pessoas. Então, no começo, ele pode ser algo que assusta um pouquinho, mas se você estiver olhando o mercado, ter uma visão de mercado, de perspectiva de mercado, talvez pode ser questão de tempo para que você acerte, né? Eu vejo um exemplo, não é aqui do Brasil, mas eu acho muito interessante, o Elon Musk, né? Ele insistiu durante muito tempo com relação ao negócio dele,
e hoje está levando, né, num custo muito mais barato as pessoas para, né, para a órbita da Terra. E realmente ele insistiu, ele quase perdeu ali a biografia dele, ele quase perdeu o dinheiro dele por algumas vezes, né, todo o dinheiro que ele tinha da primeira startup, mas ele realmente tinha uma perspectiva, ele enxergava o mercado e realmente ele foi questão de tempo até ele, né, ter esse retorno que está tendo hoje. André, essa pergunta é fantástica, porque depois de quase 10 anos empreendendo, batendo a cabeça, uma coisa que eu tenho certeza hoje é que todo empreendedor tem um pouco de louco e teimoso. Louco porque você vai contra a maré, né? A nossa sociedade, principalmente a brasileira, diz que você tem que ter um emprego estável, trabalhar 20, 30 anos no mesmo lugar, ou ser um funcionário público, ter estabilidade, e do nada a gente é louco, abre mão de tudo isso daí para empreender. E teimoso porque, muitas vezes, como empreendedor, você não vai conseguir ver o resultado nos primeiros anos. Você começa, não tem dinheiro para pagar as coisas, não tem dinheiro para pagar os seus colaboradores, muitas vezes você não tira o próprio Prolabore, é desafiador, e todo mundo começa a falar, no começo você é persistente, é bonito, né, esse adjetivo. Depois de um tempo você é insistente, e depois de um tempo você já vira teimoso. Só que muitas pessoas ela não conseguem, principalmente as que estão do lado de fora, ver todo o contexto que você está inserido. E muitas vezes, para você ser aquele 1% que conseguiu vencer a barreira das empresas que quebram, das empresas que não, de alguma forma não são relevantes no que fazem, você precisa ser aquele cara teimoso. Então, para mim, a teimosia, a insistência é linha tênue entre um lado e o outro. E eu não ficaria bravo de ter um colaborador que é teimoso em alguns momentos, não sempre, né? É importante ter também esse equilíbrio. Só que ser empreendedor é diferente de ser um CLT, é diferente de ser um funcionário público, onde você, quando está nessas outras duas condições, CLT ou funcionário público, você não pode romper algumas barreiras. Mas quando você vai empreender e o seu negócio acaba dependendo exclusivamente das decisões que você toma ou do quanto você é teimoso no dia a dia para chegar a entregar um produto com uma melhor qualidade, um serviço com uma maior qualidade também, é importante algumas vezes você romper essa linha da teimosia. Então não tem uma resposta, eu acredito que é 100% correta para isso. Eu acredito que depende do momento onde você vai aplicar a sua persistência ou a sua teimosia. Eu acredito que talvez um ponto de atenção que talvez ajude a saber se é teimosia ou não, e que é o motivo que as startups mais quebram, 9 a cada 10 startups quebram antes de completar um ano, é porque elas focam muito na ideia, se apaixonam pela ideia, não pelo problema. E o que é isso? Você tem aquela ideia mirabolante que você se apaixona, acha super legal, mas só você acha legal. Não está resolvendo um problema real do mercado real e gerando valor e impactando a vida de algum consumidor. Então, a partir desse momento aqui, mais uma provocação. Será que essa ideia realmente está resolvendo um problema real existente, que alguém realmente está disposto a pagar por ele? Está agregando valor para alguém? E um dos pilares também da inovação, que a gente tem que virar a chave, é construir produtos e serviços com o cliente, e não para o cliente. Quando a gente resolve com, a gente escuta a dor. E quando você vende um produto, você não tem que focar no que você vende, você tem que focar no porquê a pessoa está comprando. Se você entende o porquê que a pessoa está disposta a pagar o que ela está pagando, vira a chave. Então, eu acho que aqui é uma provocação, porque é muito difícil responder essa pergunta, porque não sei o teu negócio, não sei o teu contexto, não sei quanto tempo você está nessa estrada, mas você realmente está gerando valor para o teu cliente. Você está focando realmente num problema ou você está olhando somente para uma ideia que pode ser perigoso? Que talvez você está persistindo por ego, você está persistindo por teimosia. Então, acho que aqui é mais uma reflexão. Né? Ainda nessa linha do que o Endel falou, da importância de você conseguir identificar e desenvolver um produto que realmente atenda à necessidade do seu cliente, a gente vê bastante, eu principalmente vejo empreendedores, muitas vezes vêm conversar comigo, olha o meu produto, que maravilhoso. Quando na verdade o produto ele é maravilhoso sim, mas para ele. Ele não validou com o cliente, ele fez uma pesquisa lá, o que acham do produto dele, só os familiares responderam. Então, assim, muitas vezes o produto ou o serviço vai ser perfeito para você, mas não atende ou não resolve uma dor do cliente. Uma historinha que eu gosto de contar, em 2018 eu passei um tempo no Vale do Silício, um determinado dia eu fui no shopping e tinha uma demonstração de diversos drones lá.
E eu achei super interessante aquilo. Fui lá brincar com os drones, tinha uns 10 modelos, brinquei com todos eles. No final das contas, eu comprei o drone. Não comprei porque aquilo não resolvia um problema meu. Me distraía, era engraçado, era diferente, mas não resolvia um problema meu. E naquele dia eu tive um start assim, poxa vida, nem tudo que a gente acha legal resolve o problema da nossa vida. Então eu comecei a conversar com empreendedores e falar, poxa, isso é legal para você ou de fato resolve uma situação, uma necessidade, uma dor do seu cliente? Porque senão você sempre vai buscar a perfeição, como muitos buscam antes de lançar um negócio, você sempre vai achar que seu produto é perfeito e aí você pode entrar nesse estágio de teimosia que só você vê isso, ninguém mais vê, e daqui a pouco você se frustra, porque você gasta muito tempo investindo tempo, recursos e energia naquilo que não vai dar certo. E é interessante essas colocações. Eu já estive numa situação, algum tempo atrás, onde eu comecei a achar que eu estava sendo teimoso com a situação. E é interessante porque você para pensar, fazer uma autoanálise, né? Há 10 anos eu precisei mudar radicalmente a forma como eu geria os meus negócios. Com demissão de muitos funcionários, com uma nova perspectiva, mas a partir de uma ideia que veio da dor do meu negócio e da dor do negócio de muitos empresários do meu setor, eu comecei a construir uma tese. Então eu precisei me capacitar melhor, né? Eu precisei virar um especialista, virei um perito judicial no segmento de telecomunicações, depois construindo uma tese jurídica. Aquilo foi clareando, então daí eu precisei mais uma formação, e daí entrei para fazer o curso de Direito, e algumas pessoas me perguntam, meu Deus, mas que loucura, né? Eu falo, se eu tivesse um inimigo, eu ia falar para ele, faz Direito. É bem tranquilo, né, nessa fase de idade da sua vida, mas precisei ir para o banco para aprender mais sobre isso. Mas o interessante é que há 10 anos, quando eu começava a falar do que aconteceria, alguns me chamavam de louco, uns disfarçavam e diziam, pô, olha que legal, vai que vai dar certo, né? E hoje que eu começo a colher os primeiros frutos desses 10 anos, eu vejo assim, puxa, se eu tivesse desistido, hoje, como muitas pessoas que se aproximaram nesse tempo, até profissionalmente falando, pessoas que vieram trabalhar e que foram embora, eles não acreditaram, né? Então eles olharam para aquilo e falaram, olha, não vai dar certo, ou vai demorar muito tempo, né? E o tempo passa. Se você não fizer as suas semeaduras, o tempo vai passar e você não vai ter o que colher. Então, quando você tem uma ideia e você persiste sobre ela, é como plantar uma semente. E aquela semente vai germinar a partir do momento que você cuida dela, né? A teimosia, a separação que eu acredito que aconteça, é quando você deixou de orar para planejar, é quando você deixou de orar durante as dificuldades. Aí sim, você começa a tentar fazer na força do braço e aí você descobre que a gente não tem essa capacidade. Deus realmente tem nos capacitado em todas as coisas, né? E emendando com essa colocação, veio uma pergunta bem interessante, mudando um pouco o nosso roteiro aqui, da Eliana Santos. Olha que legal. Como líderes, como engajar seu time e mantê-los com o mesmo foco diante da crise? E eu queria devolver aqui para o Wendel, porque você tem feito um trabalho justamente com líderes nesse sentido. Conta para nós um pouquinho. Ótima pergunta. Eu vou trazer aqui uma estatística da Harvard Business Review, que diz que 70% do nível de engajamento do seu time é atribuída à sua qualidade como chefe. E líderes, bons líderes, né, são responsáveis pelo engajamento, e liderados engajados entregam 46% mais resultados, são 2 vezes mais produtivos, faltam 10 vezes menos no trabalho. Então o papel de líder é essencial, principalmente num momento como esse, para manter o time engajado. E eu diria que um pilar muito simples, que eu vejo que muitos líderes, infelizmente, não fazem, é ter uma comunicação transparente. É ser muito aberto com o seu time da situação, das incertezas. O líder não precisa ter todas as respostas, ele pode mostrar vulnerabilidade e ele deve colocar todo mundo dentro do mesmo barco. Eu acho que se todo mundo não estiver dentro do mesmo barco, o povo, né, o time não vai remar na mesma direção, na mesma consistência, no mesmo ritmo. Então, acho que a comunicação clara, transparência nesse momento de como está a situação, para onde a gente está mirando, o que a gente está tentando fazer, é essencial. Lá na Conquer, a gente faz reuniões pelo menos uma vez por semana com todo o time. A gente é em 120 colaboradores, mais de 350 professores. E com os times por áreas, todo dia,
todo dia eles têm reuniões. A gente precisa valorizar muito a comunicação e transparência. E ser aberto com as estratégias. O que a gente está fazendo, o que a gente está tentando, isso gera engajamento. Por que a gente faz o que a gente faz? Né? O grande motivo das pessoas procrastinarem é porque elas não sabem o porquê elas fazem o que elas fazem. Então, como líder, nosso papel é falar, você vai fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque isso é importante, porque isso vai impactar naquilo. A pessoa tem que saber a importância do papel dela no todo, em toda a organização. Então, acho que o líder ele tem que ser muito transparente, muito aberto, é uma comunicação muito clara. Eu acho que isso faz toda a diferença para qualquer empresa ou startup. Eu acho interessante, até pegando o gancho do que o Wendel falou, que essa transparência não precisa ser unilateral, né? Do líder para o liderado. Precisa haver também uma abertura, porque hoje em dia, principalmente quando a gente considera a mescla de gerações, né, é muito interessante você saber que você precisa também coletar insights do seu público interno, né, dos seus liderados, para melhorar a forma de você liderar, para entender como é que está sendo o mercado, para entender quais são as novas alternativas, as novas possibilidades, e fazer isso uma troca, né, mostrando um pouco dessa vulnerabilidade, trazendo essa transparência também, mas trazendo novos insights, né, para que você possa melhorar todo o seu processo de gestão. Muito Até legal porque, nesse sentido. Até para ilustrar, né, essa semana eu conversei com uma pessoa e acabou sendo desligada do trabalho dela também, mas o diretor que demitiu ela, ele foi muito sincero, ele falou assim, olha, se eu te desligar hoje, eu consigo pagar a sua rescisão. Se eu te desligar daqui 1 mês, daqui 2, talvez eu não consiga nem pagar a sua rescisão. E essa pessoa que foi desligada, ela falou assim, cara, se tiver uma oportunidade, eu quero voltar para essa empresa. Né? Porque essa comunicação, que na minha opinião, a comunicação ou a falta de comunicação é o problema mundial, né? É um problema muito sério. A gente vê isso em relacionamentos, a gente vê isso aí no mundo empresarial. Então, assim, o fato de você jogar as claras, né, você acaba trazendo realmente, porque a pessoa hoje, um dono de uma empresa, ele está passando por uma dificuldade. E quando ele traz a pessoa, né, o seu colaborador, para dentro dessa realidade, o cara até pensa, né, eu preciso dar um pouco mais, né, eu preciso fazer aí o menos com mais. A pessoa se esforça, se esmera para dar uma resposta pela sinceridade, pela comunicação aberta que teve na empresa. Verdade, até nesse sentido, Júnior, o ano passado, quando nós decidimos qual seria o tema do Café dos Empreendedores para esse ano, nós decidimos pelo foco em liderança. Não sabíamos do que estava por vir, mas todas as edições desse ano vão tratar justamente da pergunta da Eliana Santos, né? Como liderar melhor. Tivemos a edição passada liderando as emoções, tivemos uma edição falando sobre a liderança eficaz naquilo que a gente faz e vamos ter outros temas falando sobre liderança. Então acompanhe o Café dos Empreendedores que vai vir bastante tema ainda para esse ano sobre liderança. E tem uma pergunta, Pastor Júnior, para você, e o Harley Portes de Aguiar diz assim, olha, Pastor Júnior, sou farmacêutico, mas não gosto da área, porque é muito voltada para o lucro e não em produzir medicamentos para a cura das pessoas. O que devo fazer? Pergunta de prova essa, né? Então, eu só não entendi, ele é farmacêutico ou ele trabalha na indústria farmacêutica? Sou farmacêutico. Sou farmacêutico. Bom, vamos lá, né? Se você está descontente com aquilo que você faz hoje, um conselho que eu te daria é procure achar algo que você gosta de fazer, conciliando com uma competência que você tenha. Né? Eu trabalhei durante quase 10 anos na indústria farmacêutica, eu amava o que eu fazia, eu gostava muito do meu trabalho, né? Mesmo tendo esse viés que a indústria farmacêutica tem, mas eu precisei descobrir dentro de mim o que realmente eu gostava de fazer. Porque você fazer algo que você faz simplesmente por você ter um retorno financeiro, né, eu acho que você não tem propósito nisso. Então, o meu conselho seria, analisa a questão de proposta, relação, propósito. Né? Proposta em que sentido? Eu preciso ser farmacêutico hoje para ter o meu sustento, mas eu estou descontente com isso, isso talvez não seja o propósito da minha vida. Então, né, nós temos dentro de nós o Espírito Santo, né, que pode nos conduzir nesse lugar, que pode mexer com aquilo que está dentro de nós e nos levar para esse lugar, para você realmente estar conciliando o que eu gosto de fazer e dentro de gostar de fazer, eu ser pago por isso. Hoje se fala muito em questão de talentos
Antigamente trabalhava-se muito com competências e hoje as empresas têm trabalhado muito em unir o que a empresa precisa com aquilo que o profissional que está dentro dela deseja. Então, você trabalhar algo que você faz bem, que você é realmente comprometido, né, aprimorar suas competências, mas você está num lugar onde haja uma troca, onde você sinta que você está crescendo lá dentro, que você pode ajudar a tornar aquele negócio mais relevante e, ao mesmo tempo, isso ser bom também para o negócio, é algo que as empresas têm se atentado bastante e que eu acredito que cada vez mais, como o pastor João falou, essa questão do propósito, ela vai, principalmente com essa geração um pouco mais nova, né, que tem isso muito forte, isso vai aumentar bastante. É interessante que muitas pessoas falam, né? Poxa, estou num lugar, mas gostaria de estar em outro. Trabalho nisso para ganhar dinheiro, mas gostaria de trabalhar em outra área. E a primeira coisa que eu falo para a pessoa é: dê um passo de cada vez. Igual esse exemplo, ele é farmacêutico, né? Possivelmente ele tem alguma facilidade com química, alguma área correlata. E não vai ser simplesmente pedindo as contas ou abandonando o emprego que ele vai mudar a vida dele. Mas possivelmente você vai poder aproveitar esse momento de pandemia, onde muitos diziam no passado que não tinham tempo para nada. É o momento, então, que agora nós temos tempo para estudar uma nova competência, para desenvolver uma nova habilidade, para fazer uma questão de idioma. Enfim, é um momento onde você tem tempo não só para aprender algo novo, mas para planejar algo diferente. Quiçá aquele projeto que estava dentro do seu coração, que você falava, não vou tirar do papel porque é difícil. Agora é o momento de refletir, será que eu posso tirar ou não esse projeto do papel? Não só isso, eu tenho os recursos necessários, eu tenho a competência no sentido de conhecimento para implementar esse projeto, porque você pode falar que não gosta ou que está insatisfeito com a sua situação atual. E se não for elencada algumas ações nesse momento, vai passar 5 anos, vai passar 10 anos, e você também continuará insatisfeito com aquilo que você está fazendo. Então, acho que ao mesmo tempo é uma questão de insatisfação que gera reações dentro de nós. Eu posso trazer como exemplo a minha vida. Eu sempre fui do mercado financeiro. Trabalhei 10 anos em bancos, passei por várias instituições financeiras, mas a diferença é que eu gostava até do que eu fazia, ganhava bem, tinha um cargo legal, porém, em um determinado momento da minha vida, aquilo já não me satisfazia mais. Não era que eu estava infeliz com aquilo, mas eu queria um desafio maior. E qual era o desafio maior? Era criar algo, era empreender, era ter o meu próprio negócio. Então não foi do dia para a noite que eu empreendi, mas eu comecei a estudar sobre o segmento que eu gostaria de empreender, eu comecei a guardar um dinheirinho, eu comecei a entender também quem eram os meus concorrentes, e no momento certo, onde Deus deu a testificação que eu poderia fazer aquela mudança profissional, aí eu fiz essa transição. Mas não foi do dia para a noite, teve todo um arcabouço envolvendo capacitação, envolvendo recursos, envolvendo tempo para eu conseguir fazer essa transição. O que eu diria é, comece agora, não necessariamente saindo do seu emprego, mas saia do lugar agora. Essa é uma chave preciosa, né? Eu vejo, tenho comentado isso, né? Nos aconselhamentos que eu tenho trabalhado nos últimos dias, as conversas com as pessoas, aqueles que quando reagem à pergunta como você está, e ele fala assim, olha, eu estou crescendo mesmo com essa circunstância, ou eu estou conseguindo me desenvolver, é porque estavam fazendo algum programa de treinamento ou de aprimoramento, ou estavam em fase de mudança dentro do seu negócio. Aqueles que respondem, olha, eu estou apavorado, geralmente está associado à segunda resposta, né? Olha, eu não estava fazendo nada. Então essa chave, né, tanto que Lucas falou, o pastor João Júnior e o Caco também falou, está envolvido, né, com a questão do conhecimento, do aprimoramento, né, do sair da... Aliás, todo mundo foi retirado da zona de conforto no mundo inteiro ao mesmo tempo. Né? E eu tenho dito que nós estamos passando pelo maior curso de educação financeira mundial da humanidade, né? Ao mesmo tempo, né? Porque todo mundo está aprendendo a economizar, não comer fora, né? Valorizar o tempo em família. E, de fato, nós temos
uma necessidade importante de reagir aos contextos, né? Então, se a situação do trabalho não está boa, você tem que procurar, né, o que pode melhorar, o que pode realmente fazer. Isso vai vir através da busca do conhecimento, né? E tem uma pergunta bastante interessante aqui, que uma pessoa perguntou, e eu vou devolver para o Wendel aqui, porque eu vi eles se transformarem numa empresa de curso presencial para uma empresa que atuava somente em território nacional e está, se eu estiver enganado com o número, você me corrige, mas parece que são 81 países que vocês estão agora, né? 83 países que eles estão agora, em função da crise. Não, a crise trouxe um motor de lançamento. E a pergunta da pessoa é assim: boa noite, estou aprimorando para lançar infoprodutos. Aí ele pergunta, alguém aí é da área? Temos um especialista aqui, né? Ou pode dar alguma dica do ponto inicial? Antes de te passar a pergunta, eu quero dizer o seguinte: eu vi vocês fazerem essa transição rápida, né? Ela foi de dias, né? Vocês saíram do curso presencial para um curso de infoproduto, lançaram algo inovador, com um contexto de ajudar pessoas e chegaram em marcas incríveis. E eu queria que você contasse um pouquinho para motivar o Éder Silva. Maravilha. Bom, bem legal essa pergunta. A gente viveu uma história toda, né? Desde março até agora. A gente viveu o drama, né? O pânico, o medo, mas acima de tudo, além de muita fé, é ir para cima. O que eu falei agora há pouco, a gente tem que experimentar, a gente não pode ficar parado, né? Tem 3 fases da crise, tem a fase do pânico, a do realismo e a da execução. Infelizmente, muita gente está no pânico ainda, ou está tentando entender a realidade. O que a gente tem que fazer é experimentar, é ir para cima. A gente não pode ficar parado. E foi muito rápido, André. Em 72 horas, a gente converteu 140 turmas que a gente tinha no presencial, mais de 1.500 alunos, nas 8 cidades que a Conquer está presente. A gente transformou tudo para online. Isso em 72 horas. Isso, obviamente, para reter os alunos, né? Para não perder esses alunos e perder receita. A segunda etapa da crise foi: a gente precisa gerar receita. A gente não pode simplesmente não vender nada, porque todos os nossos cursos são presenciais. E a gente lançou 10 cursos gravados, criamos 10 cursos gravados, ou seja, o EAD, né? Curso à distância. E um deles, que estava sendo muito buscado, que era o de inteligência emocional na ocasião, a gente resolveu, para levantar a bandeira da Conquer mesmo, que o nosso propósito é transformar vidas, é transformar carreiras, é ajudar nossos alunos a estarem mais perto dos seus objetivos e sonhos, a gente resolveu dar de forma gratuita, um curso de R$2.000 de forma gratuita. E foi assim, uma loucura. Nossa meta era atingir 40 mil alunos. Inclusive, a gente teve a assessoria e parceria com a Heroes Park, né, porque a gente gravou, fez o curso online, mas na plataforma do Caco, né, da Heroes Park, deu todo o suporte. E em alguns dias, a gente passou 40 mil pessoas, e em 2, 3 semanas, a gente passou de 500 mil de alunos em 83 países. Gerou um boca a boca fenomenal, e no final a gente ficou muito feliz que a gente foi reconhecido pela Exame como as 100 marcas mais lembradas em tempos de Covid, a única marca de educação e a marca mais jovem, né? A gente tem 3 anos e meio de vida, a 2 posições atrás da Apple. Então, é bom ficar atrás da Apple, 2 posições, a gente ficou super feliz, super orgulhoso. Só para relembrar o número, 1.500 alunos presenciais para 500 mil alunos online em poucos dias. Em algumas semanas, exatamente. Eu vivi de perto essa experiência maravilhosa junto com o Wendel. Eu digo experiência maravilhosa porque eu gosto de grandes números e grandes histórias, né? Então, numa tarde, o Wendel, ele estava falando com o nosso consultor de vendas, ele falou, cara, vou falar com o Caco, veio trazer esse projeto e falou, olha, eu acho que eu vou levantar, sei lá, umas 40 mil pessoas, que é o mailing que a gente tem. Nos ajuda? Não, vamos lá, vamos para cima. E o prazo exato foi 2 semanas ainda. Em 2 semanas, eles conseguiram levantar exatos 550 mil pessoas, né? Foi muito interessante porque, como ele disse, o curso de inteligência emocional ajudou não só aquele profissional que está, angustiado, triste, ansioso, mas muitas pessoas que buscavam algum propósito de vida também, entender para que ela servia, onde ela estava inserida, para onde ir. E já colocando aqui um adendo a essa pergunta, o infoproduto, que todo mundo fala. O infoproduto hoje é uma forma de renda, sim.
muitas pessoas usavam o infoproduto ou seu curso online, o nome que você queira utilizar, como uma renda extra, uma renda adicional. E para muitas pessoas, essa renda extra adicional hoje é a principal renda. Tem pessoas que ganham seus 10 mil reais por mês vendendo curso online, tem pessoas que ganham 100 mil reais. E o que vai diferenciar isso? As pessoas perguntam, Caco, o que diferencia? Diferencia o seu engajamento, o quanto você conhece de marketing digital, o quanto você domina o tema que você vai fazer um curso. Não adianta você fazer um curso de investimento em bolsa se você nunca trabalhou com bolsa. Não adianta você fazer um curso de vendas se você nunca vendeu um palito de fósforo. Então, o nível de profundidade que você tem no conhecimento que você quer comercializar, muitas vezes tem gratuito no YouTube, mas você é tão bom naquilo e tão referência, autoridade, que as pessoas vão comprar por causa disso. Muitas vezes você vai ter 100 mil seguidores no YouTube ou em qualquer outra rede social, aquilo vai te ajudar. Então, o nível de conhecimento do produto e o nível de marketing que você vai utilizar vai fazer diferença. Isso é extremamente essencial. A gente tem visto projetos dando muito certo, como o da Conquer, de inteligência emocional, porque eles conheciam do tema, tinham bons professores para o tema, já trabalhavam o tema. Então, não foi assim, do dia para a noite eu virei online e vendi para caramba. Não, teve um histórico totalmente envolvido aí que levaram ao sucesso. É a preparação anterior. Eu gosto de dizer que é um trabalho contínuo, né, diário, e são essas pequenas atitudes que constroem o teu legado, né, e constroem a marca. Eu digo que nesse mercado é extremamente competitivo. Tem muita gente boa, mas o que diferencia um do outro é, além da excelência, a autoridade, mas a marca. Então a gente tem que cuidar muito do nosso posicionamento como profissional, como pessoa e empresa. Acho que isso faz toda a diferença. Até falando um pouco de marca, a média do valor de uma marca, né, do intangível de uma marca, chega a compreender 40% de uma empresa, em artigos de luxo até 80%. Então, o teu nome, a tua marca, o teu legado, a tua relevância, ela é responsável por grande parte aí, do valor da sua marca. E quando a gente fala em crise, o valor da marca, a relevância da marca, ela acaba sendo uma proteção, né? Uma proteção para a sua empresa, uma proteção para o seu negócio. A questão de realmente você entregar um produto relevante, você fazer de forma excelente, mas que o seu produto faça diferença na vida das pessoas, que o seu produto realmente atenda, né, uma necessidade que vai mudar a vida daquela pessoa, enfim, ou que é responsável por uma parcela bastante significativa do dia a dia daquela pessoa. Eu falo que assim, no momento de crise, a gente está adquirindo novos hábitos e novos comportamentos. Então isso é uma grande oportunidade para se criar novos produtos e novos serviços. Está tendo uma mudança agora e quem está atento para essa mudança, né, já está conseguindo antecipar um pouco, já está pensando no futuro, em novos produtos e novos serviços para chegar na frente e atender a essas necessidades. A grande verdade é que não dá para ficar parado, né? Nem num tempo bom, nem num tempo ruim, né? Principalmente num tempo ruim. Essa questão que nós colocamos, que você bem explanou aqui, que realmente em pouco tempo, né, houve uma mudança de cultura, uma mudança de estratégia, é o que a gente precisa aprender a fazer no nosso negócio todos os dias, né? Porque todo negócio tem oportunidade oculta nele, tem problemas novos a serem descobertos para serem solucionados, né? E tem duas perguntas aqui que têm o mesmo contexto, mas eu não vou juntá-las, mas vou começar respondendo uma, depois vou passar aqui para o Júnior complementar. O Horácio Klein, ele diz assim, como um empresário, como ser um empresário do reino num contexto de mundo? Eu diria que, na verdade, não tem distinção. Se você é um empresário cristão, o teu negócio tem que refletir isso sempre. Seja no trato com as pessoas, com os clientes, no pagamento dos seus impostos, no pagamento, né, das pessoas, ou seja, você precisa refletir isso, né? E eu gosto demais de empresas que externalizam isso, né? Eu gosto muito de usar um exemplo de uma confeitaria aqui de Curitiba, né? Da Goods, que tem um painel de oração nas lojas, né? E as pessoas vão lá e escrevem. E um dia eu postei no meu Instagram, eu fiquei 45 minutos lendo e orando
sobre aqueles posts que estavam na parede. Veja o que aquilo produziu, quanto isso não custa para a marca, né? Quanto isso não valoriza a marca. Então são situações como essa, né? Um versículo numa caixa, um incentivo para um funcionário, um treinamento relacionado a algo que você realmente compreendeu na sua vida como algo importante, um fundamento que você passa. Tudo isso já está expressando uma empresa cristã. Então, eu particularmente entendo que não existe diferença. Nós estamos o tempo todo, né, no reino. Nós temos que trabalhar pelo reino, né, através dos nossos negócios também, né? A Bíblia fala para a gente não se amoldar aos padrões do mundo, né? E isso não serve apenas para eu enquanto indivíduo, mas sim enquanto a minha empresa, né? O que a minha empresa fala, o que a minha empresa ela mostra para o mundo o que é ser um reino, né? Um reino de Deus. E quando a gente entra nesse lugar de entender que eu, enquanto empresa, eu posso sim demonstrar o reino de Deus, eu conheço a Goods, é sensacional, marca e impacta vidas, né? E uma coisa que é muito importante é a gente ter a integridade, né? Eu não posso, a gente sabe que é um grande desafio você ser empresário, né, no nosso país, altas taxas de impostos, enfim, mas você manter a integridade, você consegue o favor de Deus. Porque o mundo que a gente sabe que tem muitas pessoas que sonegam impostos, não pagam, maltratam seus funcionários, enfim, elas não demonstram o reino de Deus. E você demonstrar o reino de Deus, isso não é apenas uma função, né, nossa enquanto pastores, né? Muitas pessoas falam, mas eu quero ser pastor. Talvez Deus não tenha te chamado para ser pastor, né? Talvez Deus tenha te chamado para você ser um empresário de sucesso e fazer a diferença no mundo. Então, eu acho que dentro de uma integridade, você consegue expressar o reino de Deus na tua empresa. É estratégico isso, na verdade. A Bíblia, ela começa falando, né, que o homem ele foi colocado por Deus para governar, trazer governo sobre o mundo. E eu acredito, né, a Landa Cope fala muito isso, que os negócios eles são uma parte das influências, né, que nós precisamos, que nós como cristãos podemos ter no mundo. E eu acredito que os negócios eles são bastante responsáveis por isso, por poder levar, porque você tem a oportunidade de levar até através do teu produto, para o teu público interno, para o teu público externo. Você tem a possibilidade de impactar um número muito grande de pessoas. E Paulo também falava isso, né, que o mundo deve girar em torno do reino e não ao contrário. Então eu vejo, né, nós devemos ser luz aonde quer que nós estejamos, e os nossos negócios eles são uma plataforma muito grande para isso. Amém, glória a Deus. A outra pergunta é interessante, e eu até respondo quase que por todos aqui, porque conheço que o quanto todos estão envolvidos nesse contexto aqui, né? A Márcia Juliana de Aves, ela pergunta assim, boa noite. Gostaria de saber qual a visão de vocês sobre o empreendedorismo social. Eu acredito demais nas questões sociais, tanto que já há 13 anos lidero aqui na casa, na comunidade Alcance, o Café dos Empreendedores, o Ministério dos Empreendedores, mas ajudo diretamente em entidades que promovem esse tipo de empreendedorismo social. E o empreendedorismo social, o empreendedorismo do terceiro setor, ele é extremamente estratégico, não só para o reino, mas para a transformação de vidas, né? E todos aqui, de alguma maneira, estão envolvidos em algum nível. Eu costumo dizer que o Caco ele saiu de um contexto, né, de empreendedorismo social, porque quem conhece o testemunho dele consegue perceber o quanto, né, essa formação foi diferente para tirar ele da onde ele estava, né? Não vai dar tempo de contar isso, mas vale a pena num Café dos Empreendedores a gente falar novamente do teu testemunho, que é muito bonito do ponto de vista justamente do empreendedorismo social, daquilo que você faz por outras pessoas, né? E aquilo que a gente tem feito, né, de um modo geral, aqui é justamente compartilhar conhecimento. Isso já faz parte também de um empreendedorismo social, né? E eu preciso já começar a caminhar aqui para o nosso fim, mas nós temos ainda algumas perguntas para serem respondidas, mas eu queria que cada um de vocês, começando aqui pelo pastor Júnior novamente, quais as principais características de um empreendedor de sucesso? Você reconhece um empreendedor de sucesso? Pergunta do milhão essa, né? Eu acho que acima de tudo, André, a pessoa ela tem que acreditar naquilo que ela sonha, né? Já foi falado tantas situações aqui de desafios, de como vencer esses desafios.
enfim, buscar conhecimento, se reinventar. Mas eu tenho para mim, né, essa é uma percepção minha, eu não sei se certa ou errada, mas se eu acredito em algo, eu vou correr atrás disso, vou lutar, talvez ser teimoso, mas se eu acredito em algo, eu vou lutar para poder viver isso. Então, acho que um sonho, ele nasce, não nasce por acaso, né? Nós que temos essa realidade, a fé que nós professamos nos leva nesse lugar, né? Então, assim, eu acho que um sonho ou uma semente, ela deve ser plantada. E eu creio que você vai batalhar, dificuldades vão vir, mas você sabe aonde você quer chegar. Eu acho que isso é aquilo que vai te fazer levantar da cama toda manhã, né? Suar, lutar, para que esse sonho se concretize. Eu acredito, André, que primeiro resiliência, acho que entra um pouquinho na questão da teimosia, né, que a gente falou, adaptabilidade, você, por exemplo, num tempo como esse, você ter a capacidade de se reinventar, de aprender coisas novas, reaprender, né, a questão da agilidade, você também testar rápido, validar rápido, e a questão da visão de futuro, eu acho que é algo também bastante importante para que um empreendedor possa ter sucesso. Essa é uma pergunta bem difícil. Eu vou trazer aqui uma história do meu pai. Meu pai, ele começou a trabalhar com 9 anos na rua, vendia pipoca, picolé, vendia uma origem super simples do interior de São Paulo. Foi engraxate, mecânico, e com 14 anos ele entrou como office boy da fábrica em que meu avô era peão de fábrica. Com 14 anos. E ele trabalhou 45 anos nessa empresa e saiu de um office boy com 14 anos para diretor-geral da América Latina. Ele cresceu muito na vida e, para mim, é o maior exemplo. E o que me chama muita atenção do meu pai é que sempre ele orava todo dia por mim antes de dormir, sem exceção. E toda vez que ele orava, ele não pedia por muitas coisas, mas sempre pedia por uma única coisa, que era humildade. Ele sempre falava que com os humildes está a sabedoria. E meu pai sempre foi alguém que levantou muito a bandeira da humildade, e isso me tocou, me marcou muito, e eu diria que se a gente for profissionais, aliás, aqui tem um adendo, quando eu fiz 20 anos, 21 anos, eu li um livro do Jim Collins. Jim Collins, ele é autor de um livro que eu super recomendo, que é Empresas Feitas para Vencer. Ele estudou o que os líderes das empresas que mais cresciam nos Estados Unidos tinham em comum. E existia um nível 5 de liderança. E o que era essa característica no nível 5? Era humildade. E eu achei muito legal isso. Você vê como a palavra de Deus é poderosa, né? A palavra de Deus, ela é realmente o manual da vida. E por que eu falaria que é humildade? Porque se a gente for um profissional humilde, uma pessoa humilde, a gente sempre vai estar disposto a aprender. A gente vai escutar as pessoas, a gente vai escutar nosso cliente, porque tem muita gente que tem dificuldade de ter a coragem de escutar o cliente, isso é importante. Vai ser humilde para olhar lado a lado do seu funcionário, do seu colaborador, colocar todo mundo dentro do mesmo barco. Eu acho que humildade eu diria que é um grande primeiro passo. Seja você um profissional empreendedor, seja você não empreendedor. Eu gosto muito dessa palavra, ela mexe muito comigo. E até tem uma frase do Albert Einstein que diz que muito ego, pouco conhecimento. Pouco ego, muito conhecimento. A gente tem que jogar o ego de lado, ser humilde, escutar, ouvir. Eu acho que isso é um grande primeiro passo para a gente construir uma bela carreira, uma bela empresa. Eu gosto de uma característica que pouco se fala, e que eu aprendi, eu confesso que há poucos anos, uns 5 anos pelo menos, que é o pragmatismo. Pragmatismo é você saber falar sim no momento do sim, o não no momento do não, não procrastinar as coisas, é você ser assertivo no que você fala, você ir direto ao ponto, é você aproveitar as oportunidades, saber entender o contexto, o momento que você está inserido, tomar decisões de forma assertiva. Então o pragmatismo te faz economizar tempo e evita com que você fique procrastinando a maior parte das decisões da sua vida. A segunda característica, eu pratico ela desde muito pequeno, eu diria até desde a minha infância, que é a flexibilidade. Hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ser sócio de uma grande startup, eu tive uma carreira no mercado financeiro linda, mas eu já fui vendedor de sorvete na rua, já vendi suco de laranja, eu já lixei carro, eu já trabalhei de call center entrando às 5h30 da manhã, tendo que acordar às 4 horas. E em todas essas situações e oportunidades eu tive que ser flexível. Flexível a ponto de entender que aquele era o momento da minha vida onde eu precisava me desenvolver, aprender uma competência nova, eu tinha que me adaptar àquela realidade, porque eu tinha aquela oportunidade e eu iria aproveitar ela da melhor maneira possível. Então, se hoje você não está na profissão que você gostaria, no trabalho
trabalho que você gostaria, fazendo o que você gostaria, pensa que você pode ser flexível nesse momento e aprender e tirar algumas coisas positivas disso daí, para na próxima oportunidade ou no próximo step, no próximo passo da sua vida, você aplicar todo esse conhecimento. Muito bom. Voltando naquela pergunta, né, da diferença do teimoso para o persistente, eu diria que somos todos teimosos, logo persistentes, né? Então, uma coisa leva a outra, porque todo mundo aqui teve que teimar bastante para poder chegar onde chegou. Não chegamos ali à toa. O Senhor tem nos colocado em posições estratégicas e de governo, justamente para que a gente possa estar em momentos como esse, compartilhando daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas profissionais e empresariais, e também aquilo que o Senhor tem feito nas nossas famílias, né? Eu me lembro de há 6 ou 7 anos atrás, o Caco me contar o testemunho dele num restaurante e eu chorar no restaurante, né? E aquilo mexeu muito comigo, assim como há uns 5 anos atrás, mais ou menos, quando eu estive no teu escritório, na tua sala comercial, Lucas, você me falou sobre uma marca e durante uns 50 minutos, mais ou menos, você me apresentou um plano de gestão de marca que ele estava apresentando numa campanha, e era uma centena de slides, não era pouco não, era bastante. E eu fiquei prestando atenção naquilo e falando, bom, realmente a gente precisa de especialistas para as coisas certas, né? Uma dica importante que tem que ficar para todo empreendedor é, se você não está conseguindo fazer as coisas da maneira adequada, você precisa procurar ajuda profissional. Você precisa procurar gente que entenda realmente daquilo que você, aonde você está patinando, para que você possa efetivamente crescer, efetivamente ver esse contexto, né? O que está passando, para onde você precisa chegar. E uma das perguntas que foram feitas durante a semana era sobre livros e filmes, de indicações para esse tempo. Eu lembro que eu fui assistir A Procura da Felicidade, aquele filme do Will Smith com o filho, né, com a minha esposa no cinema, e acho que ela ficou meio traumatizada, porque eu chorei tanto no filme. E no final, a gente estava naquelas sessões que termina depois que o shopping estava fechado, eu continuei chorando. No caminho do carro eu continuei chorando, e ela passando vergonha ali, né? Aquilo mexeu tanto comigo, mexeu tanto com o meu entendimento sobre família, sobre como valorizar a minha família, que aquilo transportou para os meus negócios também. Então, filmes e livros, a gente sempre recomenda que empreendedores busquem conhecimento, né? E eu assisti recentemente e compartilhei com todo mundo próximo uma série que está no Netflix, que a ESPN fez, sobre o Michael Jordan. E aquilo foi assim revelador ao ponto de que excelência se constrói, né? Que disciplina se constrói, empreendedorismo se constrói. Nenhum de nós aqui nasceu com o empreendedorismo pronto, nós fomos construindo ele. Você, quando lixou o carro, você pensou, puxa, eu tenho que sair daqui, então eu preciso melhorar em alguma coisa, né? A gente teve que fazer isso, né? Então essa série eu recomendo muito, são 10 episódios, é rápida, você fica entretido, não tem nada ali que você não vai poder aproveitar no seu negócio. Claro, você tem que filtrar aquilo que realmente te interessa, né? E eu queria, né, a gente fazer um tour aqui, começando pelo João e terminando aqui no Enio, cada um dando uma dica, né, de um filme e de um livro. Então vamos lá. Tem um filme que eu achei sensacional, que é O Senhor Estagiário. É um filme assim de um senhor que já é aposentado e ele volta para o mercado do trabalho, ele se reinventa. É um filme assim inspirador, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E livro, eu quero falar sobre 2 livros, né? O primeiro deles, que eu li já há algum tempo, é O Monge e o Executivo. É um livro também sensacional, é um livro antigo, mas que também tem algumas sacadas ali que a gente pode usar com certeza. E também não posso deixar de falar, né, da Bíblia. Você pega o livro de Provérbios, aí você tem uma aula, né, sobre empreendedorismo. Então, assim, eu acho que esses 2 livros, sendo que a Bíblia deixa de cabeceira de cama. André, posso mudar um pouquinho, ao invés de filme, colocar um portal? Ótimo. Então, eu gostaria de indicar o portal, é o Harvard Business Review. Ele tem dicas bastante rápidas, principalmente se você entrar nas redes sociais, dicas bastante rápidas e bastante assertivas com relação ao dia a dia de negócio, liderança, que foi um tema que a gente trouxe aqui, a questão estratégica. E um livro, o Template do Novo Testamento, da Landa Cope, que fala justamente sobre o impacto, né, dos negócios, impacto de várias áreas no reino. Seria isso. Sobre livros, eu tenho 2 títulos que são de cabeceira para mim.
O primeiro é o Rápido e Devagar, que fala muito sobre 2 formas de você pensar e tomar decisões. Fala também sobre as formas como você toma decisão no momento que você está emocionado, ansioso, e bem como no momento em que você usa a racionalidade para tomar decisões. E ele não fala que um é mais importante que o outro, mas que os dois são importantes. Essas 2 formas de pensar e decidir são extremamente essenciais, porque vai ter aqueles momentos que você está com a sua família, quiçá com seus filhos, amigos, você vai tomar uma decisão muito mais de forma emocional. Ao mesmo tempo, quando você vai assinar um contrato, tomar uma decisão profissional importante, a racionalidade entra em jogo. Então ele fala sobre essas 2 características, ser rápido e ao mesmo tempo devagar na hora de tomar decisões. O outro livro chama Lean Startup, que resumidamente é a startup enxuta, como você construir um negócio, um modelo rápido, sem perder tempo. Você não vai precisar ter a melhor empresa, o melhor produto, o melhor serviço, mas você precisa iniciar. E como você girar isso daí, porque muitas pessoas só ficam no mundo das ideias e não da execução. E esse livro fala sobre isso, né? Comece a executar. Uma boa ideia não é nada sem uma boa execução. No caso do filme, esse filme mexeu muito comigo, que é O Menino que Descobriu o Vento. É uma história de um menino muito pobre, de um país africano, que a comunidade dele sofria com a falta de alimento e de água. E mesmo numa realidade totalmente adversa, sem recursos algum, quem viu o filme sabe a dificuldade que ele tinha, ele conseguiu utilizar um catavento para usar o vento a favor, para ajudar na irrigação e mudar totalmente a realidade, não só dele, da família dele, mas de toda a comunidade e das cidades ao redor de onde ele vivia. O que mostra que, às vezes, para você empreender, para você ser inovador, você não precisa da melhor tecnologia, não precisa de ter muitos recursos. Acima de tudo, você precisa de força de vontade, criatividade e colocar a mão na massa. A maioria das pessoas acham que continuar assistindo Netflix e dormindo ao meio-dia vai mudar a vida, quando na verdade não vai. Você realmente precisa levantar e fazer acontecer. Excelente. Coincidentemente, hoje eu comecei uma série nas minhas redes sociais sobre 10 conselhos para tempos de crise. Comecei hoje. Então, para quem quiser, está super convidado para acompanhar. Vai ser um conselho por dia durante 10 dias, @endelfavarin com H. E também convido para conhecer e acompanhar o @Escola Conquer, que são as redes sociais da Conquer. A gente sempre está produzindo muito conteúdo por lá. Bom, um livro, Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, já comentei. O que eu estou lendo hoje é Os Princípios, do Ray Dalio, um livro que eu estou gostando muito. Foi de alguém que cresceu, de origem simples, cresceu a ponto da empresa virar uma das 5 empresas mais valiosas dos Estados Unidos, se não me engano, uma das 5. Então, uma top lista. Esses são os 2 livros de uma série que eu assisti há 3, 4 meses atrás, que eu achei interessante, até estava pesquisando aqui o nome, da primeira negra milionária dos Estados Unidos. Eu achei uma história bem, bem interessante. A vida e a história da Madam C.J. Walker. Está no Netflix, vale a pena dar uma pesquisada. Se você colocar a surpreendente história real de milionária negra vira série do Netflix, você vai conseguir acompanhar. É uma história de visão, coragem, resiliência e paciência. Que acho que o segredo de uma boa história de sucesso sempre tem paciência no meio. Eu gosto de falar que nossa vida não é um sprint, não é um tiro, é uma maratona. A gente vai ter altos, baixos, a gente vai bater a cabeça, a gente vai querer desistir. O importante é a gente ter bastante resiliência, fé, coragem, e confiar que todos os planos acima de nós estão nas mãos de Deus. Acho que isso é o mais importante. Glória a Deus. Sem dúvida alguma, todos aqui têm conteúdo suficiente para a gente ficar horas falando, mas infelizmente a gente tem que terminar aí a transmissão, e eu queria terminar orando, primeiro agradecendo novamente a vocês, agradecendo a Deus pela oportunidade de nos reunirmos aqui e compartilharmos do que nós temos aprendido e do que nós temos vivido. E eu quero terminar orando por você que está nos assistindo, pelo seu negócio, pelo seu trabalho, se você tem uma necessidade de conseguir um trabalho, que essa porta seja aberta nessa semana ainda, em nome de Jesus. Então, vamos orar. Senhor, nós cremos, Pai, no Teu poder, no Teu amor, na Tua misericórdia, Pai. Senhor, nós cremos que o Senhor pode suprir toda e qualquer necessidade que tenhamos, Pai. Por isso, colocamos tudo nas Tuas mãos, Pai. Queremos consagrar a Ti todos os nossos planos, Pai, para que tudo possa, Senhor, funcionar adequadamente, para que os nossos planos sejam bem-sucedidos, Pai, nas Tuas mãos, Pai. Abençoa a vida de cada um que nos assistiu aqui, aqueles que ainda assistirão
assistirão esse material gravado depois. Abençoa a vida de cada um que esteve aqui, Senhor, compartilhando dos seus conhecimentos. Abençoa a casa de todos eles, Pai. Obrigado pela comunidade Alcance, por nosso pastor Marciano. Deus abençoe a sua casa, o seu negócio, a gestão de tudo isso que nós falamos aqui, que você possa ser próspero em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui. Mais uma vez, muito boa noite a todos, né? Muito obrigado por vocês terem participado aqui. Que o Senhor possa estar com você, dirigindo tudo aquilo que você faz. Deus abençoe vocês.